Você está no programa Vida Cristã Diária e hoje vamos ter um devocional conforme a Confissão Belga, o artigo 28, conforme prometido, que tem o título O Dever de Juntar-se à Igreja. Então, nesta manhã, 30 de abril, vamos meditar nesse texto. Diz assim: cremos que essa Santa Assembleia e Congregação é a Assembleia dos Remidos e que fora dela não há salvação. Mateus 16:18 nos diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também Atos 2:47 nos diz que, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Outro texto bíblico encontra-se em Gálatas, capítulo 4, versículo 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. E também Hebreus 2:11, que diz: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Continuando o texto da Confissão Belga, nos diz: por isso ninguém, seja qual for a sua condição, oposição, reputação, deve se retirar dela e contentar-se com sua própria pessoa. Todos, porém, são obrigados a se juntar e a se reunir a ela. E você tem o texto de 2 Crônicas 30, verso 8, que diz: não endureçais agora a vossa cerviz como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servir ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Outro texto é o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Colossenses 3,15 nos diz: seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Continuando o texto, nos diz: conservando a unidade da igreja, devem se submeter à sua instrução e disciplina. Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Continuando o texto, nos diz que curvar suas cabeças sob o jugo de Jesus Cristo. E Mateus 11:28-30 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Continuando o texto, diz que e servir a edificação dos irmãos. Texto bíblico, nós temos Efésios 4:12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Continuando o texto, a Confissão Belga nos diz: conforme os talentos que Deus lhe concedeu, como membros do mesmo corpo. E aqui nós temos 1 Coríntios 12:7, que diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. E também o versículo 27 do mesmo capítulo, no capítulo 12, 1 Coríntios, diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Outro texto bíblico encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Para que isso se cumpra eficazmente, é dever de todos os crentes, segundo a palavra de Deus,
se separar dos que não pertencem à igreja. E aí nós temos vários textos bíblicos. Nós temos Isaías 52:11, que diz: retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisas imundas, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor. Também no Novo Testamento nós temos Atos 2:40, que diz: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Outro texto é Romanos 16:17, que diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos dele. Outro texto bíblico é Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Continuando o texto da Confissão Belga, diz que e se juntar a essa assembleia. O texto bíblico é Salmo 122:1, bastante conhecido. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Outro texto, Isaías 2:3, diz: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Outro texto bíblico é Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Continuando o texto, a Confissão Belga nos diz que deve se juntar à Assembleia em todo lugar onde Deus tem estabelecido. Devem fazê-lo mesmo que governos, leis e autoridades lhes sejam contrários, e mesmo que sejam punidos fisicamente ou com a morte. Atos 4:19 diz: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E também o versículo 20, que diz: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Concluindo, nos diz a Confissão Belga: portanto, todo o que se aparta da igreja ou não se junta a ela, contraria a ordenança de Deus. Que você tenha um ótimo dia e amanhã leremos o artigo 29 aqui no canal Vida Cristã Diária, onde teremos por título As Marcas da Verdadeira e da Falsa Igreja. Até amanhã, se assim o Senhor Deus permitir.